tema da lei, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de um aspecto histórico de novo, a respeito da lei, que são os estados modernos, né? Estados, quando eu falo, é aquela unidade política, né? Os países hoje. Os estados modernos e a lei moral, ou seja, como os estados hoje baseiam a sua lei. Baseado em que os estados hoje têm a sua concepção de lei, né? A gente vai ver um pouquinho desse aspecto histórico a respeito disso. Beleza, aí aqui eu coloquei na introdução alguns pontos importantes da gente ter em mente. O primeiro deles é: toda a sociedade possui um código moral. Ou seja, toda a sociedade, ao longo da história, hoje também, possui um código moral, ou seja, um código de conduta, uma maneira correta de se viver, de se agir, como nós agimos de maneira correta. Então, toda a sociedade possui um código moral. Esse código, ele às vezes pode ser diferente um do outro, lógico, né, em alguns aspectos, mas em muitos aspectos, se você compara sociedades diferentes, você vê que existem vários pontos em comum. Ou seja, existem várias coisas, por exemplo, que são consideradas erradas, existem coisas que são consideradas corretas. É lógico que há algumas diferenças, mas vários pontos fundamentais ali são comuns à grande maioria dos códigos morais, o que nos mostra o quê? Que o Senhor implantou a sua lei no coração de cada homem. Então, cada homem, no fundo, ele tem essa lei gravada no seu coração. Então, o primeiro ponto importante. O segundo ponto é que existe uma íntima relação entre o código moral e a cosmovisão / religião dominante. Ou seja, a maneira como eu ajo, o que eu considero correto fazer ou não fazer, é influenciado pela visão de mundo que eu tenho. Como eu enxergo o mundo? Qual é o sentido da vida para mim? Então, essas perguntas fundamentais, essa maneira como a gente... Cosmovisão é isso, é a maneira como a gente enxerga o mundo, enxerga as coisas. O que a gente acredita que é a vida? Qual o sentido da nossa vida? O que acontece depois da morte? Então, a maneira como a gente responde essas perguntas dita qual é a nossa cosmovisão e a nossa religião também, né? No fundo, todo homem ele é religioso de algum modo. Eu coloquei a definição. A cosmovisão é uma orientação fundamental do coração, que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Então, isso é a cosmovisão. Quando eu falo coração aqui, não é o coração como a gente entende coração hoje, né? Porque quando a gente fala de coração hoje, a gente fala de coração como num aspecto muito sentimental. Mas, biblicamente falando, coração, ele seria o centro da interioridade do homem. Ou seja, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ideias, isso é o nosso coração, é o centro do interior do homem. O centro da interioridade do homem é o coração. Então, não é só os sentimentos, ele também é a fonte dos sentimentos, mas é mais do que isso. Então, a orientação do nosso coração define o modo como a gente age e o modo como a gente entende o que é correto fazer e o que não é correto fazer. Então, essas são 3 premissas importantes da gente ter em mente aqui para iniciar, então, esse estudo. Beleza? Então tá, eu coloquei um panorama histórico aqui muito rápido, para não entediar ninguém, a respeito de como as civilizações baseavam a sua lei. Como que eles, da onde eles tiravam então essa legislação e esse código de conduta, né? As civilizações antigas tinham a sua cosmovisão ancorada no paganismo. Então, antes da propagação do evangelho, essas civilizações antigas, então, elas eram pagãs e baseavam a sua cosmovisão nesse paganismo. Ainda que fossem várias religiões diferentes, a gente pode, às vezes, juntar tudo num bolo só e comparar um pouquinho, porque o paganismo, ainda que cultuem deuses diferentes, tem coisas comuns. Por exemplo, as entidades pagãs,
elas não exigiam um comportamento moral perfeito, do modo como a gente vê que o nosso Senhor exige nas Escrituras. O que se tinha de primordial ali era a necessidade de estar constantemente aplacando a fúria e aplacando as vontades desses deuses. Esses deuses eram deuses cheios de caprichos, né, cheios de vontades, e precisavam constantemente serem agradados, para não se enfurecerem contra os humanos e derramarem o seu castigo em forma de tempestades, em forma de várias questões desse tipo. Então, a maioria desses deuses, em sua maioria, eles não eram moralmente perfeitos. Pelo contrário, muitos eram, né, segundo, se você pegar para ler a mitologia de muitos povos, você vê que esses deuses eles eram podres, né? Eram piores do que a gente, conseguiam ser piores do que os homens. Então, não se exigia esse comportamento moral perfeito. O que se tinha primordialmente era essa necessidade de se aplacar, então, esses deuses com uma série de sacrifícios humanos e tudo mais. Com o advento do cristianismo, ocorre uma revolução ética sem paralelos na história. Então, essa mudança que se tem, quando muitos desses povos se convertem, é uma revolução, obviamente, primeiro na cosmovisão desses povos, né? A partir do momento que eles se convertiam, eles mudavam a maneira como eles viam a vida, como eles enxergavam a vida, e isso alterava a maneira como eles agiam no mundo, né? O que eles consideravam certo e o que eles consideravam errado. A poligamia, incesto, pedofilia eram práticas muito comuns em várias sociedades pagãs, e com o advento do cristianismo isso muda, né? E aí eu coloquei alguns pontos de influência só para a gente refletir aqui que o advento do cristianismo trouxe. Só alguns pontos, né, que estão presentes até hoje. A filantropia, a gente vê até hoje esse cuidado, ainda que você veja que esse discurso de cuidado com os pobres e necessitados hoje, parece que a esquerda tomou esse discurso, né? Parece que é a esquerda que cuida dos pobres. Foi o cristianismo que trouxe essa visão de cuidado com os necessitados. Você vê a referência ao cuidado com os órfãos e as viúvas dezenas de vezes em todas as escrituras, né? O pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, ou seja, aqueles que precisavam de amparo. Então, o cristianismo trouxe essa mentalidade. Nessas sociedades pagãs, essas pessoas eram descartadas, né? Não eram consideradas, não eram cuidadas. Outro ponto, uma tradição reformista. Não é só a reforma, né? Mas essa visão de que nós temos que estar em constante reforma para quê? Para que nós nos adequemos ao padrão das Escrituras. Então, essa tradição de estar em constante mudança, constante reforma, foi uma outra contribuição que o cristianismo trouxe. Universidades, obviamente, né? Essa é uma outra contribuição. A ciência e o defensor da dignidade humana. A gente vê hoje esse discurso de que todos os homens são iguais, de que nenhum homem é melhor do que outro homem, mas baseado em que isso? Baseado em que a gente entende, então, que todos os homens são iguais? Porque se não há um Deus criador que criou todos os homens de maneira igual, você não tem um fundamento para defender que eu não sou melhor do que ninguém, de que eu não tenho que me sobrepor a outra pessoa. O que se tem, em última instância, é que se você tira Deus da jogada, se você tira Deus da sua visão de mundo, o que acaba imperando é o mais forte se sobrepondo ao mais fraco. É isso que se tem se você não tem esse fundamento último de Deus. Então é o cristianismo que trouxe essa visão. Você vê esse discurso de direitos humanos, só faz sentido se você tem essa visão de que os homens foram criados da mesma maneira e todos são iguais perante Deus. E que o Estado, a função do Estado é restringir o mal. A função da lei seria restringir o mal que há no coração de cada homem. Se você não tem essa visão, direitos humanos não faz muito sentido. Todos esses pontos tinham como fundamento o Deus da Bíblia, moralmente perfeito, né? Diferença dessas entidades pagãs, que a Bíblia nos diz que, na verdade, eram demônios, né? Cuja soberania se dava em todas as esferas
da vida humana. Então, esse Deus, que é soberano sobre todas as esferas, ele nos dá, então, a sua lei e exige a obediência. E a função do Estado, então, é, como eu falei, né, restringir o mal. Ele detém o monopólio da espada, detém o monopólio ali do julgamento, para ser um agente de Deus para impedir que o mundo apodreça, né, se corrompa totalmente. Aí eu coloquei uma... Vocês querem falar alguma coisa? Falando igual uma metralhadora. Uma citaçãozinha aqui, né? É um fato claro da história que tanto a famosa espada romana como os temíveis machados e clavos dos bárbaros foram deixados aos pés do desarmado príncipe da paz. Ou seja, tanto o grande Império Romano, né, o maior império ali da época, quanto esses povos bárbaros, que eram muito temidos na época, né, por serem muito cruéis, muito brutais, eles se converteram ali e foram desarmados pelo Príncipe da Paz, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da pregação do Evangelho, tanto o grande Império Romano quanto esses povos, eles se tornam então cristãos, cujos seguidores foram os verdadeiros criadores do Ocidente. Então, é através da pregação do Evangelho e da conversão desses povos que o Ocidente, como a gente entende hoje, se formou. O Ocidente, ele foi criado através da pregação do Evangelho e da conversão desses povos. Isso é o Ocidente. Oi? O Vitor, por 2 domingos seguidos, falou sobre que a gente não tem noção do que é paganismo. Hoje ele falou no Catecume, não lembro se foi o Catecume da semana passada. E é interessante a gente pensar nisso aí, e hoje foi a aula sobre casamento, de como, a gente já falou isso aqui algumas vezes, como hoje é muito mais fácil você se separar do que casar. E isso é muito recente. Sim. No final do século passado não era assim. O século passado era péssimo. Uhum. Mostra como as pessoas não sabem de onde vêm as coisas que hoje a gente pratica. Sim. Não sabem de onde vêm as leis. Exato. Principalmente os que você colocou no cuidado da filantropia. Não sabe de onde vem a ideia de que é errado matar. Exato. Que é errado roubar. Se você não tem isso claro, né? Eu lembro de um filme que Vinícius ficou até lá da igreja, você não sabe quem é a autoridade. Se você não sabe quem é a autoridade, você não tem ninguém a obedecer. Exato. Mostra que as pessoas acham que essas leis vieram do nada. Exato. Quando a história que você acabou de ler mostra a mudança que teve. Sim, exato. Exatamente. Você não tem nenhuma sociedade pagã que tenha essa visão de que todos os homens são iguais. Nenhuma sociedade pagã acredita que os homens são iguais. Por que acreditariam que todos os homens são iguais, na verdade? Isso não faz muito sentido. Porque se você tem ali essa visão desses deuses imorais que estão o tempo todo tentando se sobrepor uns aos outros e se sobrepor aos homens porque são mais fortes, o que você tem são esses homens também fazendo essa mesma lógica. Eu sou mais forte, então eu me sobreponho a ele. Eu tenho mais recursos, então eu sou superior ao outro. Então essa visão de igualdade entre todos os homens, ela é cristã, judaico-cristã, né? Então, contrapondo então essa visão de um Deus soberano que governa sobre todas as coisas, que criou todos os homens de igual maneira. Eu não vou falar tanto da função do Estado, porque isso requer um estudo à parte, né? Mas o Estado, então, nessa visão cristã, calvinista também, né? É a visão de que o Estado, na verdade, ele foi criado. O Kuyper vai falar, Abraham Kuyper, né, na sua obra Calvinismo, ele vai falar que o Estado ele é algo artificial. Artificial no sentido de que na criação, antes da queda, não haveria necessidade dessa divisão de estados que a gente tem hoje, né? Então é algo que foi artificialmente nos dado devido à queda. Então,
o Estado ele foi dado a nós dessa maneira para restringir o mal. Essa é a visão, então, cristã acerca de por que nós devemos obediência ao Estado, qual é a fonte da lei moral, da lei que está nos nossos corações. Então, essa é a visão cristã. Contrapondo-se a isso, você tem duas outras visões que, se você parar para pensar só um pouquinho, não precisa nem fazer muito esforço, estão muito em voga até hoje, por aí. Uma delas é a soberania popular, que é a visão de que o que é certo e o que é errado depende do que o povo decide. O povo decide qual é a maneira correta de agir e qual é a maneira errada de agir. E a outra visão é a soberania do Estado. É o Estado que define qual é o comportamento correto e qual é o comportamento errado. Então você tem essas duas visões. A primeira, a soberania popular, foi proclamada na Revolução Francesa em 1789. A gente pode traçar essa origem um pouco antes, mas se você for parar para ver no modo como é dito hoje, né, o primeiro grande movimento que proclamou essa visão de que o povo, na verdade, é que é soberano, é o povo que decide o que é certo e o que é errado, como nós devemos ou não devemos viver, foi na Revolução Francesa. Acho que, se pararem para pensar, vocês vão lembrar um pouquinho da escola, né? Como foi... você tem essa visão muito romantizada do que foi a Revolução Francesa, né? Com aqueles lemas: igualdade, liberdade, fraternidade. Aí a gente, se parar para pensar, igualdade por quê, né? Liberdade para quê? E fraternidade por quê também, né? Mas, enfim, esse é o lema da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. Essa visão de que o povo ali, que foi o que aconteceu nessa época, né? O povo se reuniu e destruiu o antigo regime que ocorria ali na França, né? Você tinha o rei, né? Que era o monarca ali absoluto, que decidia tudo. O povo se rebelou, estou fazendo um resumo grosseiro aqui, né? Mas o povo se rebelou e matou o rei, matou os nobres, aí implementou ali um regime temporário em que toda pessoa que era contrária à revolução era morta também. Então é o povo que passou a decidir quem merecia viver, quem merecia morrer. Se a pessoa era contra essa visão última de liberdade, ela deveria morrer ou não. Então o Deus soberano é destronado e o homem com seu livre-arbítrio é colocado no assento vago. Não que isso aconteceu de fato, mas é a visão que se tinha, né? Tirou-se, então, esse conceito do Deus soberano e o que se colocou no lugar foi o próprio homem, né? O homem, então, que é livre para escolher o que ele deve ou não deve fazer da sua vida e não tem um padrão último que dita como nós devemos viver nesse mundo. Isso está em voga hoje, né? As pessoas pensam desse modo hoje. Eu sou a fonte da moralidade. Eu que dito o que é correto e o que não é correto. Naquela maioria dos homens, concebida como o povo, está escondida a fonte mais profunda de toda soberania. Então, é o povo que é soberano em última instância. É o povo que dita qual é o comportamento adequado ou não. Essa é a visão da soberania popular. A outra visão é a da soberania do Estado. A soberania do Estado foi uma tese defendida na Alemanha e posta em prática durante o regime nazista, né? A gente fala de nazismo hoje, né? Seus fascistas, seus nazistas, enfim, mas é essa visão que está em voga hoje ainda, de que o Estado é a fonte da moralidade. Então, é o que o Estado diz que determina o que é correto e o que não é correto fazer. Se o Estado diz que é correto você... Eu vou abordar o aborto, né, porque é um tema muito debatido hoje, né? Se o Estado diz que é correto você abortar até 7 meses, ou sei lá, então isso passa a ser o comportamento visto como certo. Se o Estado diz o contrário, então esse comportamento não é adequado. Então o Estado é a fonte, então, da moralidade. O Estado adquire um caráter místico, quase religioso. É o que a gente via na Alemanha nazista, né? O Estado ali era a fonte última de autoridade. É interessante a gente parar para pensar nesse regime nazista, porque foi uma experiência de se construir uma sociedade sem influência dos valores cristãos. Então, se a gente for parar para pensar numa experiência na história de um Estado que foi formado
retirando todos os valores cristãos, seria esse Estado nazista, né? E a gente vê que o que imperou ali no nazismo foi justamente esse caráter quase pagão que a gente viu antes, né? Do mais forte se sobrepondo ao mais fraco. A gente vê o Holocausto e todas essas séries de barbaridades que foram cometidas, porque os homens, então, resolveram retirar toda essa moralidade cristã e fazer algo novo, colocar algo novo no lugar. Isso é o nazismo. E essa é a consequência última de se retirar a moralidade cristã. A lei está certa não porque seu conteúdo está em harmonia com os princípios eternos do direito, mas porque ela é a lei. Então, a lei ela só está certa porque ela é a lei, ponto. Não tem essa fonte, ela não é certa porque ela está de acordo com alguma coisa eterna, com alguma noção eterna de verdade, de justiça. Ela só é válida porque ela é a lei e o Estado diz que ela é a lei e você deve obedecer e pronto. O que é bom baseia-se não na vontade de Deus, daquele que nos criou e nos conhece, mas sim na sempre imutável vontade do Estado, que não tendo ninguém acima dela, torna-se Deus. Então o Estado passa a ser, então, esse Deus, né? A gente sabe que Deus é soberano, mesmo com o Estado tendo essa visão, né, arrogante, né, de se colocar no lugar de Deus, a gente sabe que Deus está no controle disso também. Mas o Estado, então, ele torna-se essa fonte da moralidade. E, na verdade, essas duas visões não são nada mais, nada menos do que essa visão humanista que se tem hoje, o humanismo secular, né? Eu coloquei ateu aí, mas o termo melhor seria humanismo secular. Por trás dessas duas visões encontra-se a cosmovisão humanista secular, que coloca o homem como centro de todas as coisas. A gente vê que hoje, se você for comparar, por exemplo, a Revolução Francesa com a Revolução Americana, a gente vê que a Revolução Americana, ela buscou como princípio ali de por que eles estavam fazendo aquilo, Deus, certo? Se você for ver ali na Constituição Americana, na Declaração de Independência, você vê que Deus era o fundamento para as ações daqueles homens. Foi isso que eles buscaram, eles se rebelaram contra a tirania. Ninguém está falando aqui que o cristão não pode se posicionar contra a tirania do Estado. Mas o modo como a Revolução Francesa fez isso foi excluindo Deus. Diferente dessa Revolução Americana. Mas o que a gente vê hoje é que a Revolução Americana teve um impacto menor, influenciando os outros países, do que a Revolução Francesa. O que você tem hoje é essa visão dessa Revolução Francesa influenciando muito mais os países, influenciando muito mais como nós entendemos a questão de leis do que a Revolução Americana, por conta dessa cosmovisão humanista. E às vezes a gente se pega até pensando um pouco desse modo secularizado. Se a gente não parar para pensar um pouquinho, que foi o que o irmão já falou, né? Se a gente não para pensar qual é a fonte das nossas ideias, a gente acaba, às vezes, defendendo alguns posicionamentos que não são bíblicos, que estão em desacordo com as Escrituras. Através de suas capacidades, o homem, né, será capaz de exercer o domínio completo sobre si mesmo e a natureza. Acredita-se que, através do progresso científico e tecnológico, o homem será capaz de se libertar de qualquer resquício de religião ou ideias supersticiosas. Através de uma educação de qualidade, será possível criar um ser humano mais evoluído que respeite seus semelhantes. Então, são algumas ideias aí que estão jogadas hoje na sociedade. Essa visão de que o homem ele é capaz, sem precisar de divindade, sem precisar de qualquer coisa, de evoluir, e aí as pessoas confundem o progresso que nós temos hoje tecnológico com a evolução do homem. São duas coisas distintas. Não é porque hoje nós temos uma tecnologia mais avançada que o homem se tornou melhor. Pelo contrário, né? O que a gente vê hoje, se você for comparar
com algumas épocas atrás, você vê que os homens hoje meio que regrediram, né? Se tornaram mais mimados, se tornaram mais frágeis, né? E mais autocentrados, mais individualistas. Mas é essa visão do humanismo, né? De que o homem ele vai progredir cientificamente, tecnologicamente, e vai se libertar de qualquer superstição e vai construir, então, uma moralidade baseada na sua própria razão, baseada, enfim, em sentimentos ou qualquer outra coisa desse tipo. Aí você tem uma obra interessante, que não é uma obra muito fácil, mas tem algumas ideias interessantes, que é a Abolição do Homem do C.S. Lewis. Uma obra muito legal, que vai falar dessa visão de que não há uma moralidade objetiva. Cada um define o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado. O Lewis vai criticar essa visão, C.S. Lewis, e aí eu coloquei uma citação aqui. O que chamamos de poder do homem sobre a natureza revela-se como poder exercido por algumas pessoas sobre as outras, tendo a natureza por instrumento. Então, quando a gente vê hoje essa visão de que o homem ele exerce poder sobre a natureza, ele controla a natureza agora, é uma visão um pouco ingênua. Porque se você for parar para pensar, é o que o Lewis vai falar aqui no livro, nós temos as tecnologias hoje aí, certo? Mas essas tecnologias, essas benesses da sociedade moderna, elas não são nossas. Não são nossas. Elas são posse de alguns homens que vivem e que detêm esse monopólio e cedem a nós. Mas a partir do momento, em algum momento, esses homens não quiserem mais ceder essas tecnologias a nós, elas deixam de ser nossas. Então, quando a gente vê essa visão de que o homem agora ele controla a natureza, na verdade, alguns homens, através da natureza, através dessas tecnologias, controlam outros homens. Os celulares que nós temos e tudo mais, eles, em última instância, né, esses softwares, tudo isso, não são nossos, são de algumas pessoas que vivem hoje e detêm a posse dessas coisas, e a partir do momento que elas não quiserem mais dar pra gente, elas não vão dar, e pronto. Então, na verdade, o que se tem hoje é o domínio de um homem sobre outro homem. Se você tira... E aí, tirando Deus da jogada, é basicamente só isso. É um homem tendo que se submeter aos outros homens. Na visão cristã, você tem que os homens, eles se submetem ao Estado, não porque eles consideram o Estado algo superior, mas porque Deus é soberano e Deus nos concedeu esse Estado. E aí nós, por um coração voluntário, coração agradecido pela salvação em Cristo, nós nos submetemos voluntariamente ao Estado. Nós não nos submetemos porque aqueles homens são superiores a nós. Oi? Uma coisa que é muito clara nisso é a escola, né? Porque na escola nós entregamos nossos filhos para o Estado ensinar para eles o que o Estado quer. Mesmo na particular, a escola particular ela tem que seguir uma agenda que muitas vezes o Estado está regulando. Né? Tem um órgão estatal que vai definir o que pode e o que não pode ser isso aí. na escola. Então, quando a gente faz isso, a gente entrega para o Estado a ensinar a mentalidade que os nossos filhos vão carregar. Isso fica muito claro quando nós começamos a ter uma visão mais crítica a respeito do mundo, da cosmovisão, do que nos foi ensinado. A gente percebe que, pelo menos eu percebi, né? Que muito do que eu aprendi no ensino fundamental precisou ser desconstruído para que eu tivesse uma visão mais bíblica, né? Então, antes eu via que o Estado é quem deveria cuidar dos órgãos das ruas, por exemplo, e aí ele tem que se dar esse poder. Na verdade, a Bíblia mostra que a igreja tem que fazer isso. Então, muita coisa a gente acaba entregando para o Estado fazer isso, e aí se torna cada vez mais difícil a gente criar a mentalidade cristã. Né? Sim, exato. E a escola é uma coisa muito recente, né? Exatamente. É um ponto muito importante, porque então, o Estado, por exemplo, se o Estado tem uma cosmovisão que não é cristã, a gente entrega nossos filhos à escola, né, a essa escola
estatal, né? E é imprimida nos nossos filhos uma cosmovisão que às vezes está muitas vezes contrária àquilo que a gente acredita. Então, você vê hoje a sociedade cada vez mais se distanciando da fonte de onde as leis delas vêm, entende? Você vê que a legislação de grande parte dos países do Ocidente ainda é muito influenciada por uma visão cristã de mundo, né? Toda essa visão, por exemplo, de que os homens são iguais, né, que foi o que eu falei, ainda tem essa influência cristã, mas o fundamento dessas leis está cada vez mais distante. Tirou-se o fundamento, por que nós acreditamos nisso? Tirou-se esse fundamento e você ainda tem essa influência cristã ali, mas que está cada vez se deteriorando mais. Deixa eu colocar o exemplo do aborto de novo, né? Por exemplo, você tem a eugenia. Eugenia é o extermínio de um determinado grupo de pessoas, né? Porque são consideradas mais fracas, inferiores e tudo mais. Você tem a eugenia sendo praticada no nazismo, né? Os judeus, negros, homossexuais, enfim. E você tem esse retorno hoje, por exemplo, com o aborto. Você vê que em muitos países, esses países nórdicos, que a galera acha que a qualidade de vida lá é excelente, é ótimo viver lá, são países em que a eugenia já é praticada. Se você tem um bebê que tem qualquer tipo de defeito, esse bebê ele é abortado sem nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de julgamento. Então você tem essa eugenia retornando hoje. Só. Até da questão do Canadá, que pessoas que, de certa maneira, são convencidas a tirarem sua vida legalmente. Em alguns estados. Ainda tem isso. Suicídio assistido, né? Também é isso aí. E para o Estado é benefício. Aham. Por conta de não gastar mais dinheiro com aquela pessoa. Exato. Ou seja, se coloca que a pessoa foi voluntária a isso. Mas Exatamente. você dá todo o suporte. É como a questão até do divórcio, né? Sim. A pessoa quis divorciar, mas o Estado faz o quê? Ele facilita ao máximo para você se divorciar. É muito mais difícil casar. E aí, eu até esqueci o termo que usa, né? Da questão da pessoa que se mata no leito de morte. Eutanásia. Isso aí. É uma prática comum nesses países, né? Naqueles países ali do norte da Europa, no Canadá, já é algo bem comum. Então você... Oi, por favor. A menina entra, faz o aborto, assim, assistindo o enfermeiro, o médico, uma coisa normal. E ali no filme relata, são muitas mulheres que estão ali. Tipo assim, eu fiquei olhando aquilo ali como um descarte. Elas vão ali e descartam os seus filhos. É um assassinato legalizado. Assim. Exato. A luz do dia ali. Aí a gente, como você está falando, a gente elogia tanto, que quer morar num país desse. Entendeu? Exato, exatamente. Desse ponto aí, né? Exatamente. É triste. Gustavo, Oi. interessante, você está falando de paganismo, né? Tem um pastor que eu não lembro qual agora, que na exposição ele vai falar do aborto, ele vai fazer esse paralelo, que no mundo antigo ali, né? Inclusive o povo de Deus, no momento de contaminação, Sim. Entregavam os seus filhos, né, a Moloque. E ali ele demonstrava que existia aquela estátua enorme de Moloque, né, a ideia de boca aberta, onde, como sacrifício humano, inclusive o povo de Deus, no momento de desvio, entregavam os seus filhos para serem queimados ali como sacrifício vivo, né? Sim. Ali esse Deus Moloque. Sim. Aí ele traz esse paralelo que hoje em dia é a mesma ideia. Exato. Só deixava mais romântico. Mais limpinho. Em vez de queimar e as pessoas verem aquilo publicamente, é uma coisa mais reservada, mais limpa, e a mulher sai do ambiente como se não tivesse ocorrido um homicídio ali, né? Sim. Então Exato. ele traz esse paralelo que hoje
o Moloch na nossa geração é o humanismo. Exato. É o Deus Moloch hoje Isso aí. que as pessoas, inclusive muitos cristãos, que se dizem cristãos, inclusive quando vai debater sobre isso, muitos que se dizem cristãos, torna uma coisa que não deveria nem ser debatida entre nós, cristãos. É uma coisa que é motivo de debate, cara. Sim. A questão de até quantas semanas, Sim, isso. ou o motivo, não, mas é fruto não sei de quê, de estudo. Enfim, várias questões que você descarta a ideia de uma vida Sim. sempre inocente, Sim. uma vida autônoma que existe por si só, dependente da mãe naquele momento, mas depois não. E você cria um monte de subterfúgio para justificar a morte daquele bebê, né? O Assassinato, daquilo. exato. E é triste porque é um ambiente onde o bebê deveria estar mais seguro. Exato. É na barriga da mãe. E é a própria mãe que vai lá lutar para que seu filho seja morto, né? Exato. E quem não teve o terror, né, para assistir como é que funciona isso, é um negócio traumatizante, é horrível como aquilo ocorre. É horrível você ver como um ser humano mata um ser tão inofensivo dentro da barriga da própria mãe, como despedaça um ser vivo, como se não fosse nada, descarta no lixo, e um caminhão chega e recolhe aquilo ali como se não fosse nada. Como se não fosse nada. É um negócio cruel. Como que alguns cristãos ainda trazem isso para debate? Isso não deveria nem ser debatido entre cristãos, cara. Não deveria nem, assim, é um absurdo um cristão ter que se desgastar para conversar com outro cristão de que isso é errado. Exato. Você vê a ideia das fontes. Isso. Que forma a nossa moralidade? Isso aí. Que forma a nossa ética? É Cristo e a sua palavra, ou é o que o Estado ou a cultura tem dizido que é? Isso. Porque é ladeira abaixo, né? Quando você começa a se distanciar da fonte de onde vem as nossas leis, a nossa moralidade, a coisa vai piorando, né? Por que você tem essa questão, por exemplo, do aborto hoje? Por causa da revolução sexual. Porque as pessoas não querem se limitar a ter um parceiro, a ter uma pessoa. Elas querem ter vários parceiros sexuais e não querem lidar com as consequências disso. Então o aborto surge justamente para sanar essa consequência ruim que é ter um filho, engravidar de alguém com quem você não tem nenhum tipo de vínculo, de laço. Então as pessoas... e aí você vê que isso vai piorando. Porque a partir do momento que você começa a relativizar o que é uma vida, nada impede que daqui a alguns anos uma vida seja menos considerada ainda. Não, uma pessoa que tem algum tipo de defeito, de deficiência, não é uma vida. Sabe? Porque isso é uma linha tênue, de você começar a relativizar essas coisas, porque é o que eu falei, a gente ainda tem uma influência na nossa legislação de uma moralidade cristã. A gente ainda tem essa influência, graças a Deus. Mas essa influência ela está se perdendo. E a gente vê as consequências, por exemplo, num nazismo da vida, porque o que os teólogos, né, alguns teólogos e filósofos vão dizer? É que até o nazismo, até a Segunda Guerra Mundial, até as duas guerras mundiais, desde a Revolução Francesa, do Iluminismo, até esse período das guerras, ainda se tinha essa visão de que o homem não precisava de nenhuma moralidade, de que cada um definia o que era melhor, de que a razão... de que o homem, através da sua razão, ia encontrar uma moralidade melhor, superior à moralidade cristã, sem precisar de nenhum resquício de moralidade ancorado na religião. O homem, através da sua mente, da sua razão, ele iria conseguir formar uma legislação, sem precisar de religião. Mas aí a gente viu que na Segunda Guerra Mundial deu ruim. Não dá para depender só da razão, porque quando você depende só da razão, você tem isso aí, é o nazismo. Então você tem um retorno de uma certa influência cristã na legislação. Na Declaração dos Direitos Humanos, ONU, né, toda essa visão ali, ela tem uma certa influência cristã, mas essa influência ela é muito fraca e ela está se perdendo cada vez mais. Então isso é muito perigoso. Gustavo, Oi. é interessante, um adendo, né? Para o nosso momento agora, a gente vai enfrentar eleições. Agora, né, em outubro. A gente entende como cristão, como servo de Deus, nós cremos que Deus é soberano. Isso é um fato, mas não é somente um fato, nós reconhecemos esse fato, diferente dos ímpios, que Deus é soberano sobre todas as esferas. Né? E é
interessante a gente, consciente disso, o nosso dever de influenciar a esfera pública, pesquisar sobre os nossos candidatos. Sim. E a gente estava até conversando, acho que foi 2 domingos atrás, com os irmãos da EBD sobre isso, sobre a ideia de ter uma consciência cristã na análise desse período eleitoral do pleito e saber realmente entender que, infelizmente, no nosso contexto, às vezes vai entender por menos pior. Aham. Né? Sim. Os homens públicos são expressão e reflexo de quem é a sociedade. Então, se tem a sociedade moral corrupta, vai ser difícil. Mas, pelo menos, fazer uma análise de que partido esse cara faz parte. Né? Por exemplo, cara, hoje é transparente. Você pega partidos PT, PCdoB, PSOL, simples, vai lá, digita no Google, PT, site do PT, site do PCdoB. Vai ter lá o que eles professam. Sim. O que eles entendem. O que eles entendem como influência pública. Aham. Não é escondido, cara. Vai estar lá Exato. sobre aborto, vai estar lá sobre a questão da segurança pública, toda a ideia do partido sobre o que eles entendem ser um bom governo. Tá lá, só você acessar. Você entendeu o que esse partido defende? Cara, por que você vai votar em alguém que defende justamente aquilo? Né? E do outro lado, a mesma coisa. Às vezes o partido não defende, né, aquilo, mas você vai ver o nome, qual é o histórico dele. E tentar, pelo menos, ponderar o menos pior. Infelizmente, a igreja caiu no discurso de que está assim mesmo, a tendência é só piorar, eu não vou me sujar com a política. E que a gente só tem visto a cidade piorar, cara. Exato. Eu tô vendo esse período eleitoral, caraca, ainda tem vergonha, cara. Olha os homens que estão ali. Se sujando, e aí o cristão se manchando muitas vezes por interesses egoístas. Exato. Né? Para conseguir algum favor, para conseguir. Isso aí, a troca de favores, isso aí. Mas é importante a gente entender a praticar a lei de Deus, né? Exato. Aplicar a lei de Deus, porque a lei de Deus nós vimos que não. O Gel ensinou isso, né? Falou sobre isso. Sobre a universalidade da lei de Deus, né? Isso, exato. É para todos. É para todos, exatamente. Ó, ao se distanciar de uma lei moral objetiva, segundo C.S. Lewis, o homem adentra em um vazio. Ficamos sujeitos aos nossos próprios impulsos irracionais. É o que a gente vê hoje. A visão, essa visão de que o homem, na verdade, é o centro, ela é o título do livro, né? A abolição do próprio homem, né? O homem, ele vai cada vez mais se libertando das amarras que o prendem, quando, na verdade, ele acaba mergulhando no vazio. E aí eu coloquei aqui um outro trecho de um livro que fala: a pessoa autocriada se torna frágil e cansada de sua soberania. Ser plenamente soberano sobre si mesmo é completamente desgastante, porque não foi para isso que nós fomos criados. A depressão é o resultado inevitável e a contrapartida inexorável do ser humano, que é o seu próprio soberano. Então é por isso, uma das razões, né, uma das principais razões que você tem hoje, essa depressão em massa, né, todo esse vazio, é justamente porque o homem torna-se então soberano sobre si. Nada mais o guia, ele não tem mais um direcionamento. Ele deve criar então o seu próprio caminho, mas isso é impossível e é muito cansativo. E a pessoa que é soberana sobre si desse modo, ela muitas vezes tende ao desespero, à angústia, e aí você tem hoje essa sociedade cada vez mais depressiva, angustiada e vazia, justamente por causa dessa visão de que o homem... E aí, um ponto interessante que alguns teólogos trazem é que você tem hoje essa visão de libertação até do seu próprio corpo. Então o homem ele não tem mais que se libertar só das circunstâncias externas. Não é mais só o Estado ou a família, seu pai, sua mãe. Agora é o seu próprio corpo. Ele não deve mais estar limitado ao que o seu corpo diz que ele é. Isso é a ideologia de gênero que a gente vê hoje aí, né? Então você define qual é o seu gênero, qual o caminho que você vai seguir. Você não deve ser limitado pelo aquilo que o seu sexo biológico diz que você é. Só para finalizar agora, um outro ponto interessante que o Lewis fala é que essas ideologias modernas hoje, elas nada mais são do que uma rebelião contra a lei de Deus, né? A lei universal. E essa rebelião nada mais é do que a rebelião dos ramos contra a árvore. Ou seja, toda a ideologia moderna hoje, se você pegar, por exemplo, o comunismo, né? Quando a gente pensa em comunismo, a gente pensa em quê?
cuidado com os pobres, né? Contra a desigualdade social e tudo mais. Aí eles pegam esse ponto e colocam isso como fundamento da vida. Isso passa a ser o mais importante. O mais importante, então, é acabar com a desigualdade social. O cristianismo também é contra a desigualdade. Mas o nosso fundamento, a maneira pela qual nós vivemos, não é esse. Nós não vivemos para acabar com a desigualdade social. Esse é um ponto importante, mas a gente não vive para isso. A gente vive para a glória de Deus. E o fundamento disso é que Deus é soberano. Então, eles pegam um aspecto que está na lei de Deus e colocam aquilo como a máxima. Tiram Deus da soberania e colocam aquilo. O ambientalismo, por exemplo. A máxima, segundo as pessoas que defendem essa visão, é que a gente deve cuidar da natureza. Essa é a máxima. Essa o fundamento da nossa existência é esse. Cuidar do planeta. O cristianismo também diz que a gente deve exercer a mordomia correta com a criação de Deus, que nos foi dada para que nós sejamos corregentes e tudo mais. Mas essa não é o fundamento da nossa vida. É importante, mas não é o fundamento da nossa vida. Então, o que você tem hoje são essas ideologias que pegam o aspecto da lei de Deus, deturpam esse aspecto e colocam aquilo como a máxima da nossa existência. É basicamente isso. Essas visões, basicamente, são deturpações da lei de Deus. Toda essa visão de que, por exemplo, a questão da visão do povo, a visão do Estado, são nada mais que deturpações da lei de Deus. Beleza? Basicamente isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu beber uma água aqui.